Olá, caros alunos e alunas, vamos para mais uma aula aí do nosso curso de História para o segundo ano do ensino médio. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a construção do capitalismo, beleza? Bom, para a gente pensar nessa construção do capitalismo aí, a gente vai precisar entender aí uma matéria que a gente já trabalhou, que foi a Revolução Industrial. Ela é significativa, ela é extremamente importante para a gente pensar esse modelo do capitalismo. O capitalismo ele vai surgir com uma vertente muito forte do chamado liberalismo econômico, coisa que a gente vai trabalhar também aqui, tá? Então, há uma evolução, digamos assim, de um modelo de mercado lá atrás que tinha por base a ideia do mercantilismo, a ideia do comércio, e isso vai evoluir para chegar nessas ideias do liberalismo econômico, tá? Apesar de as nossas aulas, a sequência das nossas aulas aqui, terem uma carga ideológica muito forte, é meu objetivo aqui me prender historicamente ao liberalismo e, claro, quando a gente for falar de movimento operário, falar sobre socialismo e anarquismo, nos prendermos ao elemento histórico da coisa, o nosso objetivo aqui da aula, tá? Então a gente começa a pensar o seguinte: essa evolução do mercantilismo para um sistema aí de liberalismo econômico, a evolução do próprio capitalismo, como ele se constrói, como se enraiza como sistema econômico predominante no mundo todo e especificamente e fortemente na Europa, ele vai se colocar aí, vai se estabelecer uma crítica ao mercantilismo. Então o liberalismo ele começa já criticando o mercantilismo. E o que pregava o mercantilismo? A proteção do mercado através do pacto colonial. Tá? A metrópole compra os produtos de sua colônia. E ela tem, a metrópole, a exclusividade para comprar os produtos da colônia e vender os produtos para a colônia. Quem está na colônia só pode comprar qualquer coisa da metrópole ou só pode vender qualquer coisa para a metrópole. Vou exemplificar para a gente entender o funcionamento disso. Vamos pensar o Brasil colônia, tá? O sujeito estava aqui na região de Quissamã e ele precisaria comprar um vinho da França. O cara tem dinheiro, o cara quer comprar um vinho da França. Como é que ele faria? Ele não poderia comprar diretamente da França esse vinho. Ele teria que comprar de Lisboa, então Portugal comprava da França o vinho e repassava esse vinho para cá, para a colônia Brasil. Então o sujeito estava aqui na região de Campos, produzindo cana-de-açúcar. Ele queria vender essa cana-de-açúcar, por exemplo, para a Inglaterra. Ele não poderia, ele obrigatoriamente tinha que vender para Portugal e Portugal revender isso para os outros países. Isso é o pacto colonial, a exclusividade de comércio. E o liberalismo ele parte do pressuposto que a gente não pode ter comércio exclusivo. Você tem que ter liberdade para comercializar com quem quiser. Tá? Então você não pode imaginar uma sociedade que tenha um grupo dominante que só ele possa comercializar determinada coisa. É uma ideia do liberalismo econômico, uma ideia que vai surgir lá no século XVII e pregava a liberdade de comércio. Cada um pode produzir o que quiser, vender o que quiser, comercializar o que quiser. E quem vai dizer se está certo ou está errado é o mercado. Ou seja, eu posso, no caso, uma ideia extrema do liberalismo econômico, eu posso querer vender, água. Tá? Eu posso querer vender água mineral. Beleza, eu posso fazer o que eu quero. Se eu quero investir o meu dinheiro para vender água, eu posso vender água. É o mercado que vai dizer se é um bom negócio ou não vender água. Então, as pessoas podem querer comprar e aí ser um bom negócio, ninguém pode querer comprar e aí vai ser um mau negócio. Veja bem, não é o Estado que tem que decidir o que eu posso, o que eu não posso fazer. Eu, individualmente, vou decidir. E é o mercado que, no final das contas, vai dizer se está certo ou se está errado. Então, as relações aí de capital criam uma sociedade justa, guiada por leis naturais da oferta e da procura. Quando eu estabeleço que o liberalismo prega uma sociedade justa, certamente vai ter algumas pessoas, inclusive alguns colegas historiadores aí, pulando de raiva. Como uma sociedade justa? Isso é impossível. O capitalismo prega a desigualdade. Na verdade, o que a lógica do sistema do liberalismo econômico está apresentando para a gente? A gente está pensando na ideia, tá? A ideologia do liberalismo econômico, certo? É o conjunto de ideias que levam a essa percepção. O que ele está dizendo? Que uma sociedade justa é uma sociedade onde ninguém tem o privilégio de comercializar.
Então ninguém recebe um dinheiro do Estado para fazer um determinado comércio. O Estado não vai intervir em nada. Então, o que vai ditar são as leis naturais do mercado, da oferta e da procura. Ou seja, se tem muita gente, igual a charge que está apresentando ali, tem muita gente vendendo a mesma coisa, a tendência é que esse produto vendido por muita gente tende a diminuir o preço. É a coisa assim, bem óbvia do álcool gel que aconteceu agora nesse momento de pandemia. Muita gente querendo comprar o álcool gel, o que aconteceu com o preço do produto? Foi lá para cima. Uma sociedade justa para o sistema do liberalismo é uma sociedade onde não tem o Estado intervindo na economia e dando prioridade ou privilégio para algum em detrimento de outro. Você tem uma igualdade, todo mundo está igual e pode comercializar aquilo que ele acha necessário, aquilo que ele acha que vai dar resultado. E como que eu sei que vai dar resultado? Através das leis de mercado de oferta e da procura. Basicamente é assim que funciona. Para a visão do liberalismo, é uma sociedade justa. Se o Estado intervém pouco na economia, não cabe ao Estado intervir, o Estado ele tem que ser o menor possível. O que deve ter o Estado? O Estado ele deve ter o poder de justiça e o poder de polícia. Mais nada, diz o liberalismo. Tá? Então, assim, as ideias de educação pública, as ideias de saúde pública, o liberalismo ele vai dizer o seguinte, olha, não, isso está errado. Você tem que ter o quê? Lei da oferta e da procura. Tá? Há de se ter uma igualdade, todo mundo é igual, então o Estado não tem que intervir nisso. Então o cidadão ele vai conseguir ter, digamos assim, o dinheiro através da própria iniciativa, da iniciativa privada, eu vou vender as coisas que eu acho que vai ter resultado, tendo resultado eu vou ter um acúmulo de capital e esse acúmulo faz com que eu vou gastar isso em outras coisas. Então eu preciso ir para o hospital, esse hospital vai ser privado. Pela lei da oferta e da procura, se eu tenho muitos hospitais, o preço das consultas vai ser mais baixo. Se eu tenho poucos hospitais, vai ser mais alto. Então, o mercado ele vai ditando isso. Então, eu tenho que estar atento ao mercado para saber a oportunidade de conseguir melhorar de vida. Então, eu percebo que, vamos supor, a ideia de que Samã tem poucas escolas particulares, tem 2 escolas particulares. E vamos supor que existe um mercado, uma procura de pessoas por escolas particulares. Eu, Heron, vou e monto a minha escola particular e, através disso, eu vou possibilitar ganhar dinheiro, porque se eu coloco lá uma escola com uma qualidade de ensino melhor e um preço mais acessível, eu trago os alunos para a minha escola. Tá? Então, nesse caso, o Estado não deve intervir dando escola pública de graça para as pessoas. A ideia do liberalismo é a ideia de um Estado muito, muito, muito pequeno. Aí você pode pensar aqui comigo, professor, mas poxa, mas isso está errado. A escola pública, a escola gratuita, a saúde pública, a saúde gratuita é uma coisa boa, né? Mas percebam o seguinte, você também tem que pagar por isso, porque você paga impostos, todos nós pagamos muitos impostos exatamente para ter esse tipo de coisa. Então veja bem, se o Estado ele é muito pequeno e ele só regulamenta a polícia e a justiça, só tem isso, o Estado não faz absolutamente mais nada, ele é um Estado pequeno, logo ele vai precisar de menos dinheiro, por consequência você vai pagar menos impostos. Então talvez você pagaria aí, 100 vezes menos de impostos. E aí o que você faria com esse dinheiro? Você ia gastar à medida ao sabor do próprio mercado. Então você vai colocar o seu filho lá numa escola particular, você vai, quando precisar utilizar a saúde, vai pagar e por aí vai. Então eu pago menos impostos, o Estado é enxuto e ele não regulamenta a economia ela é regulamentada por ela mesma. Tá? É claro, você vai ter pessoas contrárias a isso, pessoas favoráveis a isso, depende, cada um tem o seu ponto de vista. Eu volto a repetir, eu não vou entrar em mérito de questão de o que está certo, o que está errado, não é o objetivo da história fazer isso. Eu quero que você consiga entender por você mesmo e através de mim aqui como é que funciona o sistema do liberalismo econômico. Tá? Ele tem, obviamente, coisas boas e tem, obviamente, coisas ruins, como tudo na vida. Não existe nada perfeitamente bom, nem nada também 100% ruim. Tá? Então, sempre você vai encontrar algumas dessas nuances aí dentro da história.
Então, um exemplo ali, olha, você tem a polícia de um lado, ou teoricamente o cidadão do outro, e a justiça intervindo. O papel do Estado é manter a ordem com a polícia e a justiça. Então, quem que vai definir quem está certo ou está errado numa determinada disputa? A justiça. Quem que vai manter a ordem para que a gente não entre numa barbárie? A polícia. Fora isso, o Estado não tem que mexer com mais nada, não tem que regulamentar mais nada. Lei da oferta e da procura, cada um que vá se desenvolver e procurar por si só, por você mesmo, se construir dentro do capitalismo. Qual é a ideia máxima do capitalismo? Que você consegue se construir, consegue criar patrimônio através do seu trabalho. O trabalho é algo extremamente importante para a noção capitalista e também do liberalismo econômico. Tá? Quando eu falo de capitalismo, tá, eu estou falando de um sistema econômico mais amplo. Liberalismo é como se fosse um braço desse sistema econômico. É uma forma de você identificar e ver o capitalismo através da ideia de um Estado menor, um Estado que não vai intervir na economia. Dentro da França, um dos primeiros teóricos é o François Quesnel. Ele vai dizer o seguinte, tá? A base da riqueza de um Estado, a base de riqueza de uma pessoa é a agricultura. E ele vai aproximar a teoria do capitalismo, a teoria do próprio liberalismo, com uma certa teoria biológica, porque o Quesnel, ele vai ser médico, então ele vai aproximar as duas coisas. Daí que ele vai surgir na França uma coisa chamada fisiocracia. É uma análise, uma visão do capitalismo a partir de elementos da própria biologia. Então ele vai comparar elementos da biologia com elementos de um sistema econômico capitalista. E ele vai pregar exatamente a liberdade. Liberdade de comércio, liberdade para você fazer o que você quiser dentro da sociedade, ou seja, eu posso comprar o que eu quiser, vender o que eu quiser. Um outro grande nome do liberalismo econômico é Adam Smith, também contemporâneo aí ao Quesnel, e ele vai dizer algo um pouquinho diferente. Ele parte do mesmo pressuposto de liberdade de comércio, mas o Adam Smith ele fala algo significativo. Ele escreve um livro muito interessante para a gente pensar, chamado A Riqueza das Nações, e ele vai estabelecer o seguinte, que é o trabalho que faz o valor do produto. Tá? Então, quanto mais é trabalhoso se fazer um determinado produto, maior é o valor dele. Então, o valor de cada coisa, o valor de cada produto é medido pelo tempo de trabalho que eu vou ter. Então, se eu tenho um tempo muito grande de trabalho, o produto vale muito. Se eu tenho um tempo pequeno de trabalho, esse produto vale menos, tá? E claro, eu tenho um custo de produção e o custo e depois o valor de venda, tá? A relação entre o custo de produção e o valor de venda é o lucro. O objetivo sempre do capitalismo é você obter o lucro e acúmulo de capital, acúmulo de riqueza, de dinheiro. Então, quanto mais eu acumular riqueza através do comércio, tá? Obviamente, mais forte a nação vai ficar. Dentro aí do aspecto do chamado liberalismo político, a gente vai ver um pouquinho antes do Quesnel e do Adam Smith, um teórico inglês extremamente importante chamado John Locke, tá? E ele vai apresentar como se constrói esse Estado. E esse Estado liberalista e capitalista, ele é um Estado que ele não pode, em hipótese nenhuma, intervir na economia, não pode, em hipótese alguma, intervir na liberdade individual de qualquer pessoa. Qual é o papel do Estado? O papel do Estado é de protetor, de árbitro de conflito de interesse. Então, se eu quero uma coisa, vamos supor, eu tenho uma terra que eu estou produzindo e eu digo que essa terra é minha. O vizinho vai lá e fala assim, não, você está produzindo, mas essa terra aí não é sua não, essa terra é minha. Há um conflito de interesse de quem é o verdadeiro dono da terra. Quem que tem que bater o martelo para dizer quem está certo? Eu ou meu vizinho? Quem tem que bater o martelo é quem? O Estado. Então, é essa a função do Estado. O Estado ele não tem que chegar para mim e dizer como que eu vou usar ou como que eu vou viver a minha vida. Isso não é papel do Estado. Então, a liberdade é extremamente importante para o capitalismo e excessivamente importante para o liberalismo. Você tem a liberdade não só de produzir e vender o que você quiser, como liberdade para você fazer aquilo que você quer. Desde que, obviamente, que a sua liberdade não vá destruir a liberdade do outro.
Tá? Então, o Estado não deve limitar ou oprimir a liberdade individual. Daí a necessidade do Estado ser mínimo. Quanto menos leis nós tivermos, melhor. Porque você fabrica a lei serve basicamente para você limitar a liberdade individual de uma pessoa. Quanto menos lei eu tenho, mais liberdade a pessoa tem. Então eu individualmente posso fazer o que eu quero, desde que eu não vá denigrir a imagem de ninguém, desde que eu não vá destruir ninguém. E aí uma percepção que eu acho bem bacana sobre o liberalismo político é a questão... Entre outras, vou colocar duas questões extremamente polêmicas, vou falar muito brevemente sobre elas. A questão das drogas, tá? Então, se eu pego e vou plantar maconha aqui na minha casa, tá? Planto e para o meu consumo individual, só eu que vou consumir, eu não vou entregar isso para o meu vizinho, para mais ninguém. Eu estou plantando, vamos lá, a terra é minha, eu tenho a terra, eu comprei a minha propriedade privada, na minha propriedade privada. Eu estou plantando a maconha é minha, eu não estou entregando nada para ninguém. Se eu não estou entregando nada para ninguém e o único mal possível que eu vá fazer comigo mesmo, com a minha própria saúde, diz a ideia do liberalismo econômico, não do liberalismo político, não John Locke, mas a ideia. A ideia diz o seguinte: o Estado não pode dizer que eu não posso. O Estado não pode limitar a minha liberdade. Uma outra questão essa também que gera uma reflexão bem interessante. Hoje, a seguinte coisa funciona. Se eu pegar e tentar me matar, tentar cometer suicídio, não sei se vocês sabem, mas se eu tentar cometer suicídio e não conseguir continuar vivo, eu posso ser processado pelo Estado por tentativa de homicídio. Ou seja, eu não tenho o direito de tirar a minha própria vida. E isso é um absurdo por completo dentro da ideia do liberalismo político. Porque ele vai dizer o seguinte: olha, o Estado não tem que dizer isso, não. Você está tirando, a sua vida, o único mal que você vai cometer com você mesmo, então o Estado não tem que se meter nisso. Isso é uma reflexão importante para que a gente possa pensar até que ponto o nosso Estado ele é liberalista, até que ponto o liberalismo ele se dá nesse Estado do Brasil que a gente vive hoje. Tá? Essa é uma reflexão bacana para a gente fazer, tá bom? Vou colocar aqui o próximo tópico. Agora acabou, obrigado por assistirem a minha aula, até a próxima, valeu!